Mais um O Podcast chegando, temporada 2026, e hoje eu recebo um cara craque no futebol, craque na gestão, craque em vendas, Mauris Salomone, o M10. Cara que é fenomenal, sempre feliz, sorridente, o cara que entende muito do mundo do business. A gente conversou 5 minutos vindo para cá, e assim, já foram palestras e aulas assim para minha vida. E você estava falando ainda há pouco sobre pressão. A vida, o mundo de negócios, sem pressão funciona? Eu, sinceramente, não acredito. Acho que nós temos que saber viver sob pressão. É necessário ter equilíbrio. Porque se você não tiver o equilíbrio, você pode surtar, que a gente vê muito acontecendo no mundo de hoje. Mas no mundo corporativo, nas concorrências que nós temos hoje, tem que saber trabalhar sob pressão, tem que saber fazer essa gestão. Por isso que eu costumo dizer, para você trabalhar bem numa empresa de alta performance hoje, você tem que ter a tua estrutura de casa bem administrada, bem organizada, a tua família ok, tá todo mundo alinhado com esses princípios, porque senão você não consegue. Você toma pressão na empresa, você toma pressão em casa, você toma pressão de filho. E esse dia, vou só pegar um exemplo, Eric. Esses dias a minha filha, com 10 anos, a Malu, falou assim: pai, não tá dando, porque eu tenho aula, eu tenho tênis, eu tenho aula particular, eu tenho piano, não tô dando conta. Então você tá falando assim, hoje, o mundo de hoje, para você se tornar competitivo, você vai ter que se preparar desde cedo, né? E para um mundo que nós não sabemos como é que vai ficar daqui 5 anos, diante de tantas mudanças que nós vivemos, né? E a única certeza que nós temos é que vai continuar mudando. Esse é fato. Você falou outro ponto agora na conversa, tocando o assunto filho, que o King é uma figuraça, irmãozão. Você falou que ele falou, pai, eu tô ganhando pouco. Aí você falou outra coisa também que, bateu aqui. Eu vou dizer assim, o que o Eric falou, eu tenho muitas pessoas que olham assim, do que eu construí. Não são muitas coisas, mas já me permite viver mais tranquilo, considerando que eu tenho 5 filhos, né? Tenho esposa, a gente tem uma estrutura boa, mas o que eu falei para você é o seguinte: uma pessoa não é o que ganha, ele é o que é capaz de deixar, de fazer sobrar e de reinvestir. Então, se você ganhar 10 mil reais por mês hoje, que não é fácil no mercado que tem aqui hoje, e você gastar 11, gastar 12, você está sendo negativo por mês, 1, 2, e isso acontece direto. E se você pegar uma outra pessoa que ganha 5 mil e vive com 2, 2,5, é mais difícil viver? Mas é possível. Entendeu? Então ele viver com esse 2,5, vai começar a sobrar 2,5, ele vai reinvestir esse 2,5, e é questão de tempo para essa pessoa aí superar aquele outro que ganha 10 mil, que não sabe fazer a gestão do dinheiro. Eu ouvi agora, acho que tem uns dias, o governador de São Paulo, o Tarcísio, comentando, quem não sabe cuidar de finanças não sabe cuidar de pessoas. E eu parei para pensar, nunca tinha escutado isso, mas tem sentido. Eu não vou dizer assim, eu não acredito que nada é uma unanimidade, mas faz muito sentido. Eu parando para pensar, no mínimo, que eu gosto de usar muito lei de Pareto, 80-20, 80% você vai ver que é isso. Quem não souber administrar finanças, mas não vai saber cuidar de pessoas, aí 80% vai estar nisso aí. Não é quanto você ganha, quanto você gasta. Você falou para mim, eu vou falar pro Henrique. Exatamente. Não é o que você ganha, é o que você... Não é o que você gasta vai permitir você deixar sobrar um valor. Então é o que você consegue fazer sobrar para você reinvestir. Então não é só o que você ganha, tem tudo a ver o que você gasta, mas o que você consegue fazer sobrar. Então eu sempre, desde o meu primeiro emprego, não sei quem que me deu essa luz, mas eu nunca permiti eu gastar mais do que eu ganho. E isso foi uma filosofia que eu trouxe desde o meu primeiro emprego com 19 anos. E deu certo, né? Deu certo até hoje. Eu recomendo qualquer pessoa que esteja começando ou que não esteja começando a seguir esse princípio, que vai ter sucesso. Você passou por muita coisa nessa vida, você já viajou o Brasil todo, você é gaúcho, que morou em Mato Grosso, que casou com uma paraense, que hoje está estabelecido aqui. Você teve perdas muito cedo na sua família, e isso traz traumas, isso traz dificuldades. E como é que tu lida com
com essas questões? Isso hoje é bem resolvido, provavelmente, né? Mas como é que foi tu amadurecer esse processo na tua vida para te encarar a vida profissional como tu encara hoje? Éric, é uma pergunta assim que eu já me respondi muitas vezes, mas nunca tive a oportunidade de dividir com outras pessoas. Eu vim de uma família de 2 gaúchos, né? Meu pai e minha mãe. Éramos cinco irmãos, 3 homens e 2 mulheres. Veio um acidente, eu perdi meu pai e um irmão, eu tinha 7 anos. Minha mãe era professora pública no interior do Mato Grosso, numa cidade chamada Diamantino, que eu acho que na época, se tivesse muito, acho que era 20 mil pessoas. Então, uma cidade que hoje explodiu do agronegócio, eu acho que está tenho certeza que está entre as 10 maiores cidades que geram recurso de PIB do agronegócio no país. E nós estávamos lá. E quando aconteceu esse acidente, desestruturou mais a família, porque nós estávamos em mudança do sul para o Mato Grosso, meu pai indo e voltando. E aí acabou que nós tivemos que se reinventar lá dentro do que nós tínhamos. E minha mãe foi uma pessoa, eu vou dizer assim, a maior referência de honestidade, de princípios que eu tenho na vida. Não que eu não tive outros, tive muitos outros, mas igual a minha mãe, não existe. Morreu meu pai e um irmão. Meu irmão tinha 4 anos, eu tinha 7. Meu pai acho que 38 anos. E eu tinha um outro irmão mais velho, era o mais velho de casa, que morreu 7 anos depois. Eu tinha 14, ele tinha 21 anos aí. E minha mãe sempre dizia, depois da partida desse meu irmão também, que eu ficava só em casa. Meu irmão já morava no sul, trabalhava com meu tio da família. E minha mãe falava o seguinte: se acontecer qualquer coisa com minhas irmãs em casa, eu ia ser responsabilizado. Quando eu tive meus 18 anos, ela falou assim: você triscar uma mão na tua irmã, você vai pra cadeia. Se eu arrumasse alguma confusão na rua, eu ia pagar o preço que é o certo. E eu acho que esses princípios me norteou muito na vida, no quesito de justiça. Apesar de que a gente não vê isso. É muito raro você ver isso. Você vê muitos pais defendendo o filho, defendendo o irmão, defendendo não só pais como amigos. Independente de quem está certo ou errado, ele vai lá: pô, é meu amigo, eu dou minha vida por ele. E eu vim numa educação diferente, entendeu? O que é certo é certo. Se eu tiver que pagar o preço, se eu estou num conflito com alguém, vai ser defendido quem é o certo. Correto. Então esses princípios eu levo para minha vida, levo para a empresa. Tem vezes que a gente tem dificuldades também, né? Que na gestão você tem dificuldade todos os dias. Mas é isso. E eu sou bem resolvido com relação a isso. Eu falei muitas vezes que eu contava assim a história falando o seguinte: pô, eu perdi meu pai, perdi 2 irmãos muito cedo, minha vida foi difícil. Aí as pessoas se sensibilizavam. Só que com o passar do tempo, eu fui ver que eu não tinha como voltar isso, eu não tinha como voltar atrás. Eu não ia trazer mais meus irmãos, meus pais. E eu aprendi assim, não sei em que momento, a ver as coisas boas. E eu falei assim: pô, até nesse cenário tem coisas boas, porque eu não tinha 2 irmãos para estar do meu lado para me ajudar, eu não tinha meu pai para me dar um norte, me dar muitas orientações que muitos filhos, muitas pessoas mais novas não valorizam, e para mim seria ouro. Então assim, quando eu conversava com alguém próximo que ia me passar, dar uma orientação para algum amigo, para algum colega, para algum parente, para algum colega de trabalho, quando eu comecei a trabalhar, eu ficava com os ouvidos desse jeito, ó, querendo saber, pô, isso aí faz sentido para mim? E assim eu fui me moldando, porque eu não tinha essa orientação em casa, era só mulheres, minha mãe não tinha essa facilidade de falar, então eu cresci nesse mundo. E hoje não, já há muito tempo eu fui privilegiado de não ter tido pai, de não ter tido os irmãos, que me permitiu enxergar coisas, aprender coisas que muitos filhos que têm hoje todo esse suporte não conseguem ver. Então eu tenho um ditado que diz assim, eu falo muito isso na empresa, até o presidente falou esse tempo, eu falei, pô, eu uso isso aí há muito tempo, que é o seguinte: tempos fáceis fazem pessoas fracas, tempos difíceis fazem pessoas fortes. E o seguinte, e pessoas fortes fazem tempos fáceis, e pessoas fracas fazem tempos difíceis. Então assim, isso vai estar dentro de cada um. Se você for forte, isso vem do antepassado, gerações muito passadas que não tem. O mais forte vai sobressair.
Aí tem gente que fala, pô, mas a minha vida é muito difícil. Vai ser mais difícil se você não se fortalecer muito mentalmente para superar as dificuldades. E a gente vê muita história bonita, né, cara? Você vê pessoas aí que nunca estudaram numa escola, tô pegando pro lado de história que eu me lembro, que nunca estudou numa escola particular, não é fácil. Sim. Tem que pagar um preço que nem eu sei dizer o que é. E acabam passando um dia numa medicina, numa faculdade estadual, numa faculdade federal, que eu acho que tem vários presentes para dar para pai, para filho. Estou pegando um exemplo, mas são coisas assim que pessoas que decidiram, colocaram como objetivo na vida, não abriram mão, focado naquilo ali, não aceitaram não ser aquilo ali, que é muito importante. Então o foco também no que você quer, que eu acho que é uma dificuldade das pessoas têm, saber o seguinte, o que eu vou fazer da minha vida, o que eu quero da minha vida. Que objetivo, né? É ter o objetivo e querer pagar o preço para chegar lá, né? O processo, respeitar o processo. Então, para mim, hoje, finalizando, eu estou muito resolvido com relação... Meus pais, tenho 2 irmãs ainda vivas, moram no meu coração, nunca abri mão das minhas irmãs, do princípio de família. Uma mora em João Pessoa, que é a Joana, que é a mais nova, a caçula. Quando meu pai faleceu, eu estava na barriga da minha mãe, então não chegou nem a conhecer o pai. E a outra, que é mais velha, era a segunda, né? Depois do meu irmão mais velho, a Séries, que mora em Cuiabá. Também é outra pessoa que eu admiro muito, tem 2 filhos, toca os 2 filhos sozinho, nunca foi casada, não deu certo. Não paga uma pensão o pai dos meus sobrinhos, o pai, e ela segue a vida forte, que nós temos uma escola boa de família, boa, né? Uma base boa de família. Eu falo, minha avó tem 98 anos, se vocês conhecessem minha avó, era para quem você está fazendo um podcast, só que ela mora em Santa Catarina. Minha avó, assim, é um fenômeno de pessoa. Eu tenho percebido que as grandes lideranças que se perpetuam, que têm longevidade no mercado, eles têm valores. E a gente vê hoje vários players no mercado aí que hoje está vendendo milhões, amanhã fechou as portas. E a gente conversando no carro, a gente falou um pouquinho sobre isso. E o que tu tens a contribuir em relação a essa visão? Vou pegar o exemplo do que eu vivenciei aqui no Grupo Mônaco. Eu trabalho no Grupo Mônaco há 14 anos, mas eu estou há 25 anos, esse ano fez 25 anos que eu vim para o Pará. Eu cheguei dia 19 de setembro de 2000, na cara e na coragem, não conhecia nenhuma pessoa aqui no Pará, mas estava disposto a pagar um preço muito forte. E o que você falou, as empresas têm que ter princípios, tem que ter, como você falou, valores. Isso aí, para mim, é o que uma pessoa, uma PJ tem de maior valor. Inegociável. É inegociável, isso aí não tem, é inegociável, porque vai te fortalecer ao longo prazo. Tem gente que se perde na trajetória querendo achar um caminho mais curto, ter um processo mais curto, mas não tem. O caminho mais curto que eu aprendi foi tentar pegar experiências do que nós vamos viver e tentar evitar aprender somente com a dor, porque a gente aprende muito com a dor, né? Mas tem vezes que é possível você fazer isso, mas você vai ter que passar pelo processo. Não adianta cortar o caminho, não adianta a gente se iludir com muitas pessoas que a gente vê assim, muito empolgadas, que tipo assim, estão bombando. Acho que as pessoas vivem muito de imagem hoje, com a mídia social. Deu esse boom, né? A internet deu esse boom que você está comentando, Eric. Então, às vezes, as pessoas nem sabem o que o cara está vivendo, falam, pô, aquilo ali tá explodido, tá arrebentando. Pode até estar, mas assim, a gente não sabe o que é verdade. Você comentou isso comigo, né? Você não sabe mais hoje é verdade. o que é eu verdade, faturei né? 30 milhões, tá, cadê? Como é que tá? Tu faturou 30 milhões, depois de 6 meses faliu. Não faz sentido, né? Não tem coerência. Ou então, também você não calibrou direito, você não ajustou a empresa direito, você está vendendo 30 milhões. E está gastando, volta para a história do King. Exatamente, está tendo resultado negativo, não é sustentável a operação. Então, você tem que enxergar isso também. Então, falando da Mônaco, a Mônaco tem princípio, uma empresa aí que está fez 48 anos aí em setembro. É uma história fantástica, também de um gaúcho que veio do sul, veio para Altamira,
e não perdeu oportunidades, abriu a primeira concessionária porque chegando em Altamira, teve gente que deu problema no carro, ia consertar o carro, falou, pô, aqui não tem concessionária, entendeu? E acabou montando a sua primeira concessionária em Altamira, chamada Altavei. E hoje é um Grupo Mônaco, uma referência nacional, uma potência nacional, mas aqui não tem nada construído que não seja com muito trabalho. Então, você está falando, a pressão aqui dentro é uma coisa normal e nós temos que saber trabalhar com pressão. Maturidade, então, né? Negócio é isso. Maturidade. E eu penso o seguinte, se você não trabalhar com pressão hoje, vão ser raras posições que você vai ter uma remuneração melhor, acima da média, uma remuneração que permita você ter uma família tranquila, que te dê conforto. Que possa viver, não sobreviver. Exatamente. Ponto, você falou tudo. É isso aí. Então, uma referência para mim é o Grupo Mônaco, que tem uma história extraordinária. Perdemos o nosso fundador aí esse ano também, o Sr. Armindo Denardim, a qual aprendi muito. Tenho um respeito e uma consideração enorme, vou levar para o resto da vida aí. Mas é isso. Hoje um profissional no seu nível de conhecimento, nível de liderança, ele é um profissional que acaba sendo veiculado, sendo assediado, isso é natural e normal, né? Só que assim, eu queria entender um pouco do cenário que te faz olhar para cá e dizer assim, aqui é um ambiente que eu me sinto confortável, aqui é um ambiente que tem pressão, que me faz me moldar para evoluir cada vez mais. Porque você falou agora ainda há pouco, eu estou fazendo um MBA e tal. Ou seja, quantos anos? 49. Estudando. Constantemente. A gente tem que estar evoluindo, não tem jeito. Eu falo assim, eu já escutei muitas vezes pessoas falando assim, pô, a empresa não está me proporcionando um novo conhecimento, um treinamento diferente. Só que assim, tem muitas empresas que nos proporcionam, inclusive esse MBA eu estou ganhando do Grupo Mônaco, ele me proporcionou, junto com a ACAB, que é a Associação das Concessionárias Volkswagen do Brasil. Certo. Então assim, é um investimento alto, só que assim, a gente não pode esperar só da empresa, a gente tem que estar buscando. E hoje, eu costumo dizer o seguinte, nós vivemos num mundo muito competitivo. Não adianta, de comparações. Então, você pegar aqui a nossa empresa, nós vivemos aqui, trabalhamos com caminhões, olhamos o market share diariamente, porque nós conseguimos ter uma facilidade no nosso segmento de ter o emplacamento, e estamos nos comparando. Hoje, nós somos líder, mas hoje não, eu vou dizer, desde 2012, que foi um caso à parte, que nós não fomos líder em 2012. 14 anos? Quase 14 anos de liderança, mas não é uma liderança normal. Hoje nós temos aqui quase 46% do mercado, um mercado extremamente competitivo, com marcas todas mundialmente reconhecidas. Você pegar uma Volvo, uma Scania, uma Mercedes, uma Iveco, uma DAF, até as chinesas que estão chegando agora. Então é um mercado que não tem brincadeira, é um mercado extremamente competitivo e nós temos que estar nos reinventando. Então aqui você falar aqui do Grupo Mônaco, nós nos reinventamos todos os dias, buscamos formas de gerar resultado e não olhar o cenário. O cenário é muito importante? Fundamental. Só que o cenário não está no nosso controle. Perfeito. Então, nós trabalhamos o que está no nosso controle. Então, a equipe, mentalidade da equipe, estratégia de atuação. Hoje eu fiz reunião com 2 consultores individual, montando a estratégia que nós vamos fazer em 2026, cada um na sua área de atuação. Então, não tem moleza. O pessoal olha assim, o Grupo Mônaco, tem muitos consultores que vieram para cá e falaram assim, pô, eu achava que era mais fácil. Eu pensava que o banco trabalha com vocês, aprovava tudo. Pô, não sabia que era tão difícil. E olha que no meu processo seletivo eu sou muito transparente e claro. Só que eu costumo dizer, né? Entre a teoria de falar e a prática tem uma distância gigantesca. E muitos não conseguem entender isso aí. Já teve gente que trabalhou menos de 5 meses aqui e falou, não, isso aqui não é pra mim. Tudo Entendeu? bem, vida que segue. Tá tudo certo, tá tudo certo. Ó. Papai do céu queria que nós
quer que nós estejamos aqui bem, felizes. Então tem vezes que você não se adapta a isso, vai buscar uma nova empresa. Não significa que só o modelo nosso da Mônaco trabalhar, só uma maneira de pensar. Quantos podcasts você já fez, quantas pessoas que pensam diferentes e são bem-sucedidas, entendeu? Então não tem um lado errado, não tem um lado certo. Você falou do Henrique, eu falo muito isso. O Henrique é meu filho, é meu grande amigo aí, que eu tenho uma admiração muito grande, mas ele está aprendendo, um menino muito novo, tem 20 anos, e tem vezes que ele é muito rigoroso nas coisas. Eu falei, filho, não é, eu já fui do 8, ou é 8 ou 80, não existe hoje, existe meio termo, nós temos que ter jogo de cintura, tem que entender, você não vai ter pessoas que pensam igualzinho a você, então você vai ter que saber administrar essas situações. E viver o momento, né? Você está numa construção, você está num crescimento, ainda mais ele que está vendo dessa questão da base, então uma transição é uma mudança muito radical. E essa questão também, por exemplo, aqui no Pará a gente tem muito problema com essa questão dos colaboradores, essa questão da mentalidade, tem esse choque de geração que a gente está vivendo. Isso, Eric, é um desafio hoje de qualquer liderança, que seja ele o acionista da empresa, seja ele um diretor, um CEO, um gerente, quem hoje ocupa um cargo de liderança, exerce um cargo de liderança, um pai com essas gerações novas. E eu vou dizer assim, foi, eu acho que o maior aprendizado da minha vida, porque eu aprendi muito cedo que eu tinha que fazer as coisas certas, eu enxergava o que eu precisava fazer para ter uma vida melhor e não abrir mão disso. Mas eu pensava assim, pô, eu tenho filhos, eu falei assim, ó, eu vou falar, eu sou incansável, eu acredito muito em algumas teorias, entre elas, somos o que repetidamente fazemos, então eu vou falar muito pro meu filho, para minhas filhas, e eles vão aprender, vão fazer. E aí eu fui ver que entre a teoria e a prática, e não é só a teoria e a prática, é de você conseguir transmitir para um colaborador ou para um filho que aquilo ali, seguindo aquilo ali, ele vai ter sucesso. Você tem que, para mim, né, eu vou falar o que eu penso, as pessoas têm que ter propósito, ele tem que entender, ele tem que enxergar a longo prazo. Você trabalhar só por trabalhar, só pelo salário, não dá, você tem que ter algo a mais. Entendeu? Você tem que se identificar com aquilo ali. E aí eu vou dizer o que muitos falam, muita gente fala assim, trabalha com o que gosta. Isso aí para mim é um sonho de quem consegue fazer isso. Mas eu aprendi a gostar do meu trabalho. Então, tipo assim, sou feliz, completamente feliz. E aí, assim, a gente tem que ter uma mentalidade muito boa. O teu sonho não era esse, para deixar bem claro. Não, porque você é bom de bola. Eu vi uns exatamente. vídeos lá da Assembleia Paraense, dando passe, matando na caixa, botando pro gol 45 do segundo tempo. Eu vi. Eu vou dizer assim, minha paixão é o futebol desde criança. Nunca abri mão. É uma coisa que eu não abro mão de jogar futebol. E tudo que eu faço na minha vida eu gosto de fazer bem feito. Foi uma outra coisa que eu tento passar para meus filhos e para quem trabalha comigo. Se for para você fazer, faz bem feito. E eu costumo dizer o seguinte, eu sou tão observador disso, que hoje alguém vier pedir um emprego para mim, vier pedir uma indicação, eu já estou te observando, eu já observo as pessoas da cabeça aos pés naturalmente, sem pedir um emprego. Se tiver me pedindo um emprego, então uma indicação... Dobra. Dobra. Porque eu observo se tem boa vontade, observo como é que se comporta, observo se tem sorriso, até o sorriso, que eu falo assim, as pessoas têm que ter sorriso. Você falou de sorriso, esse dia minha filha falou assim, pai, eu acho que eu nunca vi uma foto tua que você não esteja sorrindo. Eu falo assim, filha, eu gosto de sorrir, faz bem pra mim. Transmite alegria. Transmite alegria. E eu acho assim, eu falo pro pessoal aqui na Mônaco, nós temos que estar sorrindo todo o tempo. Porque todo mundo vai gostar de ser recebido com um sorriso. Você está atendendo uma pessoa, o cara está vindo aqui muitas vezes com um problema. Nós trabalhamos com máquina dá muito problema, caminhões, bem de produção. Então o cara chega aqui com um problema, nós vamos lá com um cara mais emburrado, porque eu falo assim, nós somos solucionadores de problemas, entendeu? Então assim, todo dia nós temos isso, cara. Então, mas a gente tem que estar bem, tem que estar feliz. A opção de estar feliz e não estar feliz depende de cada um. Dificuldade tem todo dia, eu falo assim com o pessoal da minha equipe, fala, pô, Maurício, todo dia você tá bem. Eu falo, bicho, todo dia eu mentalizo que eu tenho que estar bem. Mas eu tenho problemas, eu tenho dificuldades. Você imagina, com 5 filhos, tem gente que fala, pô, não aguento um.
5 filhos, você vai ter um problema, pode multiplicar por 5 que vai ter, cara. Entendeu? E você tem que achar a solução para tudo isso. Tem... E sobre gostar que você falou, se fosse pelo seu amar, você estaria jogando futebol. Com certeza. Mas o que mudou a tua vida foi a liderança, a gestão, a parte comercial. Foi, ó, você falando nisso, fui apaixonado, segui minha carreira de futebol, ninguém me tirava daquilo da minha cabeça, eu sempre fui muito focado no que eu quero. Então, eu lembro, eu cheguei no Operário, jogava futebol amador, cheguei no Operário do Mato Grosso, lá de Várzea Grande, com 13 anos, e fiquei até meus 19. E um treinador que já veio a falecer na pandemia, Éder Tax, um dia ele que me deu meu apelido lá no Mato Grosso, botou em fria pra caramba, mas também me ensinou bastante. Ele falou assim, Maurício não, falou pra todo mundo, nós estávamos lá um monte de moleque, falou assim, ó, se você for bom de bola e estudar, se não der certo no futebol, você vai arrumar um bom emprego. E foi isso que foi minha vida. Então o futebol me deu tudo. Você falou aí, ó, eu vou lá na P, claro que tem muita gente lá bom de bola também, gente boa e que conhece quase todo mundo. Mas eu vou falar assim, eu tenho 3 para 4 anos de AP, o tanto de gente que eu conheço lá. E você pode escrever que o que me fez conhecer mais pessoas foi o futebol. Sim. Então, isso não foi só na AP. Eu falo assim, eu vou visitar um cliente, o cara gosta de futebol, porque tem muito brasileiro que adora futebol. Muitos me conhecem no mundo peladeiro aí também, que me proporciona ter essas amizades aí de longa data, mas também trazer para o negócio. Então, assim, modesta parte, eu sei jogar futebol. eu fico até na dúvida. Tem gente que fala assim, pô, Maurício... Futebol, não vai. Vai também, vai também. Não me ilude, vamos marcar. O King é só garganta. Não, vou marcar, eu já tô sabendo que você gosta do futebol. Eu vou junto. Eu tive um problema no pescoço, eu fiquei quase 4 anos sem cabecear, parei de jogar futebol, então tem quase 4 anos, mas Deus me abençoou, agradeço demais. Mas já tá bem? Tô, porque depois que perder 1, 2, eu não quero que diga, poxa, Eric, eu senti aqui, não, perdeu. Você vai ver, isso aí não... Eu vou te falar um dos dilemas meu aí, o meu pessoal, se estiver escutando, deve estar rindo já do que você falou. Aqui dentro da minha forma de trabalhar, não tem mimimi, não temos espaço para lamentações. Então, se eu perder, eu vou dar parabéns para você. Joguei muito, tem muita gente que desafiou, falou assim, vamos chamar a mula sem cabeça lá, que era eu, para jogar sem cabeça. Perdi uma porrada, mas eu não corro desafio, não. Quantos km você correu hoje? Hoje eu corri 6, sendo que o primeiro km eu fui trotando para dar uma aquecida boa. E nos 5 km eu coloquei um desafio para mim de baixar dos 23 e 30, que fazia muitos anos que eu não conseguia isso. Para mim, olha só o que a mentalidade faz, Eric. Para mim, falei assim, eu nunca mais vou bater nisso. Meu melhor tempo, eu nunca fui corredor, eu sempre corri para jogar bola, para me manter bem fisicamente. Mas eu sempre me exigi muito. Então, se eu for para mim correr, eu corro contra mim mesmo, eu corro no tempo, eu não corro só para correr 5 km e trotando. Eu quero me superar, todo o tempo me superar. Só que eu falei, não vou bater o tempo que eu já batia. Hoje, eu vou te falar para você, hoje eu bati eu fiz 23,09 e já mudei minha meta. Minha meta é bater o meu melhor tempo que eu já fiz na vida de 5 km, que eu acho que deve ter mais de 15 anos atrás, que é 22,30, 22,25. Entendeu? Criou um objetivo, se desafiou, realizou, está cuidando da saúde, tanto física como mental, está estudando. Olha, 5 pilares básicos da liderança. Tem educação financeira. Aí o cara olha de fora, mas hoje tá fácil, ou veio de uma família boa, tem sorte. Cara, Eric, a gente assim, vindo pra cá, o telefone toca, o cliente reclamou dia 20, nem sei qual é o dia hoje, 27. Sábado à tarde, 5 horas da tarde. É isso aí. E não tem, eu vou atender qualquer hora, eu vejo pessoas que se limitam aí de atender telefone, para mim é um prazer. Eu falo assim para minha equipe e para os clientes, eu só não atendo se o celular não estiver do meu lado, mas eu vou retornar o mais rápido possível. Eu acredito muito na excelência
nos princípios, assim, se eu fizer, por isso que eu falo assim, se eu for fazer bem feito, eu vou fazer bem feito. Eu tinha que lavar a louça todos os dias em casa para mim jogar bola, eu tinha que limpar a casa, eu tinha que varrer quintal, eu tinha que carpir um terreno de 2.000 metros quadrados. Eu pegava aquilo ali de manhã, cara, eu só ia parar 10, 11 horas da noite, que eu queria acabar no mesmo dia. Era uma coisa que eu não gostava, eu não queria. Então, se eu não queria, eu tinha que fazer o mais rápido possível. Mas se você fosse olhar lá, minha mãe já faleceu também, mas se você fosse olhar lá naquele quintal, você não achava uma grama desse tamanho. Ele estava impecável, meu amigo. Não tem que fazer bem feito, cara. Essa é clássica, eu não posso deixar. Se ela estivesse aqui agora, olhando daquela câmera pro filho dela, qual recado você daria para ela? Eu falo assim que eu deixei... Minha mãe viveu muito simples e quando eu comecei a melhorar de vida, eu queria também ajudar ela a melhorar, só que primeiro que ela não me permitiu. Eu falo para minha esposa muito, eu falo assim, minha mãe... Eu morei em Cuiabá há 15 anos, tive mais 25 anos aqui, minha mãe faleceu acho que em 2018, tem 7 anos, então 25, 17, 18 anos, mais 15, são 33 anos, quando ela veio falecer, nas minhas contas dá 33 anos. Minha mãe morou 33 anos em Cuiabá, só quem morou lá sabe, sem um ar-condicionado. E eu tava louco para montar um ar-condicionado lá. Ela não deixava, porque ela achava que minha vida era difícil. Então, assim, a gente foi treinado para superar essas dificuldades. Lá em casa, minha mãe nunca reclamou, nunca me pediu nada. As poucas coisas que eu dei para minha mãe... Eu lembro uma geladeira que eu dei presente, que a geladeira estava ruim, mandei entregar lá, acho que uma TV. Minhas irmãs sabem mais, assim, algumas coisas que eu comprei e mandei levar para ela. O ar-condicionado, como a casa era de um material que chama adobe, que é de um barro, tipo uma argila, então não era fácil só ir lá quebrar e fazer e instalar lá o ar. A casa não era ruim não, que eu morei naquela casa lá há muito tempo, mas ela era de adobe. Então, assim, o que eu tenho que falar para minha mãe é que... Qual o nome dela? Marília. Essa dona Maria, ela tá aqui entre nós, cuidando de você. Amém. Se ela estivesse te olhando sentadinha ali, o que você diria para ela? Diretamente, dona mamãe... Que eu te amo muito, vou te amar pro resto da minha vida, que a senhora foi uma referência para mim, me ensinou muitos princípios que eu vou levar para minha vida toda, de honestidade, de justiça, de não brigar por dinheiro, uma coisa que eu nunca briguei. Montei... Se eu contar minha história de negócio, eu conto aí longas datas. Abri mão de dinheiro, porque ia ter uma briga com o sócio. Falei, não, Deus sempre me deu mais, mas eu sempre dei o meu melhor. Então, eu acredito no milagre de Deus, mas para aqueles que fazem o melhor. Então, minha mãe... Esses princípios eu só tenho a agradecer, vou levar pro resto da vida. Nunca briguei por nada que for de dinheiro. Eu acho que as pessoas têm que lutar pelo que você quer, mas eu acho que tem um limite. A partir do momento que eu vou partir para uma agressão, que coloca o risco de vida, um negócio, eu prefiro abrir mão e começar a lutar de novo. E Deus sempre me deu mais. Então eu sigo esse princípio da minha mãe, só tenho a agradecer. Ela pode ter orgulho do filho que ela tem. Eu guardo uma coisa que ela me falou, assim, já depois de velha, ela falou assim, Maurício, te criar foi muito fácil. E depois eu parei para pensar, olhando os filhos, que eu tenho 5 filhos, realmente foi muito fácil. Eu não ficava querendo as coisas que eu sabia que não tinha condição. O que ela me dava estava bom, estava do bom tamanho. Tinha que trabalhar, se tinha que trabalhar eu trabalhava, se tinha que estudar, nunca gostei de estudar, confesso. Para mim estudar foi uma necessidade, então eu tinha que estudar para mim ter uma vida melhor, para mim aprender mais. Eu levo hoje o estudo baseado nisso. Você fala assim, eu gosto muito de estudar, não, eu gosto de ter conhecimento. Diferente. Então, se é necessário estudar para ter conhecimento, a gente vai ter que estudar, mas o que eu gostava mesmo era jogar futebol. Entendeu? Então eu estudava o necessário. E passei por muita dificuldade, cara, na vida. Fosse contar minha história, assim, de criança, muita coisa. Minha mãe e minhas irmãs, principalmente minha irmã mais velha, Séries, acompanhou. E ela fala assim, né? Ela fala, irmão, isso é um cara de sorte. Ela fala brincando, porque ela sabe o tanto que
que nós trabalhamos para conquistar as coisas e Deus sempre abençoa. Eu acredito que Deus vai abençoar a todos, cara. Trabalha honestamente, procura ter visão. Por que estudar? Porque você tem que saber o que você vai trabalhar, o que é o melhor para trabalhar. Vou seguir, você comentou, pô, talvez eu vou ter que me reinventar, talvez eu vou ter que fazer uma coisa diferente. Então você tem que estudar, você tem que buscar informação. Tem várias formas de buscar essas informações. Então, mãe, te amo pro resto da vida. Um beijo grande. Minha mãe tem uma escola lá no Mato Grosso que homenagearam ela, foi professora lá, depois de... Eu não sei quando que inaugurou, Pô, foi uma realização muito grande, porque ela teve muitos amigos, ela foi candidata pelo PT, não gosto de entrar muito de partido, de questão política, por respeitar as posições, mas ela foi uma pessoa muito correta e acreditava que podia ajudar muitas pessoas. Então ela, se dedicou demais, trabalhou demais também, partiu em paz. Deixou um grande legado. Deixou. Princípios. A gente teria o dia todo aqui, mas a gente tem que viver também, então a gente tem que finalizar nosso podcast. Mas antes de finalizar, eu percebi várias coisas nessa vinda para cá e nesse nosso bate-papo. E uma das coisas que hoje eu considero como ouro e percebi que em ti também, é o ambiente que você está e as pessoas que te cercam. Você é um cara extremamente observador e hoje tu tem acesso a vários públicos, vários níveis. Alguém que quer empreender em 2026, aquele que está buscando outro patamar na vida, que você tem a dizer sobre as pessoas que você se cerca e o ambiente? Fundamental, Eric. Isso é fundamental para um cara que está começando no mercado de trabalho, para uma pessoa que já está empreendendo, montando seu negócio, para uma pessoa que já está há bastante tempo no mercado e está com dificuldade de crescer. Ele tem que estar perto, ele tem que estar no ambiente dos bons, das pessoas que querem prosperar. Então, assim, até o Henrique comenta muito comigo, fala, pai, a águia não voa com o urubu. Entendeu? Não é que o urubu é ruim, o urubu vai ter ele não tem nada de errado, só que você não vai prosperar como uma águia. Uma águia escolhe o que vai comer, voa alto, tem visão longa. Então a gente usa muito a águia como referência. Então, se você tem um negócio, você quer prosperar, teu negócio não tá indo tão bem, vai enxergar o cenário, vai ver se você tem outras referências que estão performando bem desse mesmo segmento. Se tiver, tenta se aproximar daquilo ali. Não veja como concorrente. A gente aprende também com concorrente. Eu vou dizer o seguinte, um dos meus maiores mentores que eu tive, nem ele sabe, foi um concorrente, cara. Perfeito. Eu queria ser melhor todo dia e o cara era muito bom. Então, outra coisa que eu tive privilégio, tem gente que está reclamando. Eu agradeci a Deus, porque ele me ensinou demais, ele me fez eu melhorar muito quando eu cheguei aqui. Né? Me puxou, e como eu sou muito competitivo, eu queria ser melhor, eu queria ultrapassar, eu tive que evoluir muito. Então, assim, voltando, esteja num ambiente próspero, esteja próximo das pessoas. Então eu vou ter que abandonar as pessoas que... Não, eu nunca abandonei. Eu tenho amigos aí, cada um tem o que quer. E tem muitas formas de ser feliz, entendeu? Tem gente que não é só dinheiro. Tem gente que é muito feliz, tem uma vida, assim, vou dizer, não é o melhor dos confortos, mas consegue ser feliz dentro daquilo ali. Então, eu vou dizer assim, o maior objetivo da vida, para mim, que muita gente esquece, é a felicidade. Tem vezes que você está sem norte. Mas peraí, você é feliz? Você está no caminho certo. Mas você quer prosperar? Você tem que saber para onde você quer ir. Se você quer prosperar profissionalmente, eu quero ter um salário maior, eu quero ganhar mais, eu quero montar um negócio, você tem que enxergar isso aí e ir para esse ambiente, buscar essas conexões para você evoluir. Então, não vejo outra forma. Você comentou aqui, nós somos uma empresa que amamos estar próximo dos nossos clientes, fazer essa conexão com nossos clientes. Então, eu acho que é um caminho que quem quer prosperar deve procurar em 2026, procurar um ambiente que você queira. Você quer prosperar profissionalmente e individualmente, procura as empresas melhores. Todas as empresas, olha o que eu vou dizer para vocês, todas as empresas estão todos os dias procurando profissionais melhores. E se ela for de alta performance, mais ainda. Se ela for competitiva, mais ainda.
às vezes você tem dificuldade de entrar nessa empresa. Não vai ser fácil. Tem muita gente, eu falo que abre uma vaga aqui na Mônaco, né? Faz parte do crivo. Aqui na Mônaco, eu falo assim, abre uma vaga aqui, meu telefone... E olha que eu não faço propaganda, entendeu? Tá certo que o RH, ela posta em LinkedIn, ela divulga, ela tá buscando os headhunters, nós tá buscando profissionais diferenciados e precisamos continuar crescendo dessa forma. Não consigo ver uma empresa crescendo sem ter profissionais também diferenciados. É isso. E um recado para a gente finalizar, o que esperar do M10 e os seus liderados em 2026? Éric, então, esse MBA que eu estou fazendo, ele acaba em março. Eu já estou com outro curso engatilhado depois. Tem gente que fala assim, pô, Maurício, mas eu não tenho recurso. Vai ler um livro. Vai ler um livro. Hoje, se você entrar no YouTube... Eu recebi essa mensagem hoje, por aquilo que pareça. É mesmo? Ele usou a palavra, eu estou em... Não era abstinência financeira. Eu usou uma palavra engraçada que eu fazia tempo que eu não escutava, associando que ele estava sem dinheiro. Uhum. Aí eu dei uma resposta de um pouquinho diferente, mas a ideia básica seria essa, né? Vai ler um livro. Vai ler um livro, você tem como buscar. Eu vou dizer, hoje, no mundo de hoje, ao meu ver... Não é a falta de informação, falta de conhecimento, porque hoje o conhecimento está acessível a qualquer pessoa na internet. Hoje, para mim, é a questão de colocar em prática, de ter atitude vencedora. Eu vou colocar alguns princípios que para mim é básico. Show preguiça. Então, o Maurício 2026 nunca teve e não vai ter. Quanto mais rápido, mais rápido. Então, é outro princípio que eu levo, porque a velocidade está agregada a qualquer produto e serviço que nós temos. Quanto mais rápido, mais rápido. E querer fazer acontecer, porque se nós não fizermos acontecer, se nós não tivermos objetivo nosso bem claros do que nós queremos supor para 2026, nós não vamos alcançar. Nós já fizemos nosso planejamento em 2026, eu tenho meus objetivos pessoais e tenho os objetivos da empresa, e nós vamos trabalhar. Entre eles, um exemplo, meus filhos, minha esposa está com um desafio também no segmento aí do empreendedorismo. Não é fácil, eu falo para ela, amor, um recado para ti, eu te amo demais, eu sou teu fã número 1, você me falou isso 1 milhão de vezes, e eu acho que faltou eu te falar 1 milhão de vezes isso aí, eu te elogio muito, mas é uma mulher que está do meu lado aí 24 anos mais precisamente, e que me ensinou muita coisa, dá valor de algumas coisas que eu não dava. E eu falo assim, a gente tem que saber, a gente tem que ter humildade para aprender todos os dias. Tem pessoas que não têm humildade para aprender. Então, é uma outra coisa que eu falo para todo mundo. A gente, em qualquer situação, nós temos que ter humildade. Tem que baixar o tom de voz. Está numa discussão no trânsito, baixa o tom de voz. Tem hora que você tem que ter controle emocional. Eu sei que tem momentos que é difícil, para mim então não se fala, mas você tem que ter controle emocional. Então 2026, cara, só depende de cada um de vocês para conquistar seus objetivos. Defina teus objetivos hoje. Não adianta você definir muita coisa, porque o ser humano tem dificuldade em mudanças, mas eu falo assim, tem pessoas que entram ano e sai ano, e eu costumo dizer o seguinte, qual é o dia da mentira? Qual é o dia da mentira? 1º de abril, né? Então, teoricamente é 1º de abril, mas a maior verdade, o maior dia da mentira é dia 31 de dezembro, onde todo mundo fala que vai fazer, o ano que vem eu vou fazer isso, eu vou fazer acolá, vai chover, aí chega no final do ano, faz uma reflexão e vê o que você fez. Você não faz, então muitas vezes a gente vive numa velocidade tão grande que se você não tiver uma gestão, uma organização, uma disciplina, você vai chegar no final do ano que vem, você está fazendo a mesma coisa. Estou só trabalhando, não evoluí, não fiz um curso, não fiz uma leitura, não fiz um treinamento diferente. Na minha operação, no meu dia a dia, eu faço a mesma coisa. Para mim, a pessoa que passa um ano, pós ano, fazendo a mesma coisa, sem mudar nada, sem agregar nada, sem construir nada diferente, ele não está evoluindo. Mesmo ele mantendo o salário dele, mesmo ele mantendo a condição dele, mas se ele não fizer nada de diferente, ele não leu um livro, ele não agregou nada, ele não evoluiu. E eu vou dizer o seguinte, você até esse dia comentou numa postagem que eu falei, para você evoluir aquele de 1% a cada dia, você fala 1% a cada dia, a cada 100 dias você evoluiu 100%, então não é pouco, é muito.
Mas se não der 1%, evolua 0,10%. Que seja, no final do ano você evoluiu 10%. Num ano, 10%. Para mim também não é pouco. Então nós temos dificuldade, o ser humano tem dificuldade de mudar. Então você precisa fazer ações diferentes. O que eu vou fazer diferente? Eu falo para o Henrique. Ele hoje é um jogador de futebol, mas ele tem que agregar. Ele estudou empreendedorismo, estudou. Aí ele pergunta, pai, o que eu posso fazer diferente? Nada, foca no teu futebol. Quero fazer mais alguma coisa? Estuda. Sim. Estuda. O atleta de futebol, ele tem tempo para isso. Então, você não vai desgastar, você tem que cuidar do teu físico, tá bem fisicamente. A mente, você estudar, você está cortando o caminho. Eu tenho muitos amigos que pararam de jogar futebol e aí começaram a estudar lá na frente. Então, se ele começar a estudar hoje, ele vai estar cortando o caminho, que é uma dificuldade de quem joga futebol. Não, que para não sabe o que fazer, muitos deles. Então, alguns viram treinadores, beleza, continua seguindo no mesmo ramo. Só que é o seguinte, quantos milhões de jogadores tem para virar treinadores? São poucos que têm essa capacidade aí e oportunidade de ser líder no futebol, né? A vida, ela é sobre o hoje ou amanhã ou sobre o que passou? Eu vivo hoje preparando o amanhã. O que passou, você vai ter assim, ó, igual eu te falei, aconteceu na minha vida, igual eu te falei, se eu fosse falar aqui, nós vamos passar horas. Mas eu tenho motivo para ter raiva de tanta gente na minha vida. Eu não tenho raiva de nenhum. Pelo contrário, jogando futebol, eu não levava desaforo para casa, então era um encrenqueiro danado. Mas assim, eu não tenho nenhum inimigo. Apanhei, o cara me deu na cara, eu fui lá pedir desculpa porque eu não queria ficar brigado com o cara. Então eu acho que isso aí é um Deus me deu esse presente porque eu não guardo mágoa de ninguém. O cara, no propósito, se eu tiver uma discussão com você aqui, pode ser mais acentuada, mas na hora que acabou, para mim acabou, daqui 5 minutos eu vou falar com você. Tem gente que perguntou para mim, teve liderado meu, perguntou, Maurício, você é louco? Eu falei, não, cara, a minha percepção de você não muda por causa dessa discussão. Aquela discussão é por causa daquele assunto. E tem vezes que a gente tem que recuar até nesse assunto, porque ele tem uma posição, um ponto de vista diferente, que eu vou ter que respeitar ele, e eu tenho um outro ponto de vista. Tem gente que quer chegar num consenso. Você fala, não, pô, mas tem que ser isso. Não, a minha versão é a melhor. A minha versão é a melhor, meu ponto de vista é o certo. Tem coisas que não tem certo. Vai ter 2 pontos, então é melhor nós pararmos por aqui. Você acredita nisso, eu acredito naquilo, e vamos seguir, pô, entendeu? Se formos sócio, não der para seguir sócio, vamos terminar a sociedade na boa, entendeu? Você segue, vamos achar o meio termo aqui e vamos seguir. Coisas que eu fiz na minha vida. Então, o que vale é o hoje, mas pensa amanhã. Você tem que pensar daqui 5 anos, você tem que pensar daqui 10 anos. Eu tenho filha de 5 anos, eu tenho 49. Na minha cabeça eu estou pensando daqui 15 anos, minha filha está entrando na faculdade. Isso. Não vai estar com 2, não vai estar entrando, vai estar ainda com 17 anos, se Deus quiser, ela não vai repetir de ano, vai estar 17 para 18 anos, ela vai estar entrando na faculdade, mas eu daqui 12, 15 anos, eu estou com uma filha entrando na faculdade. Então, como é que eu não vou pensar daqui 15 anos? Então, a gente tem que pensar a longo prazo, mas tem que fazer o hoje. Quem faz a diferença é o hoje, cara. A atitude é hoje. Você tem uma ideia, eu odeio. Tem aqui dilema aqui dentro da Mônaco. Se você perguntar para a minha equipe, eu perguntar assim, o que é proibido? Eles iam falar assim, esperar e aguardar. Porque tem algumas coisas que te atrapalham demais, entendeu? Procrastinação é uma coisa que atrapalha demais as pessoas, entendeu? De esperar. Aqui não tem isso. Aqui tem que fazer, tem vezes tem missões difíceis, mas a gente tem que fazer. É isso. Meu amigo, eu tenho uma filosofia comigo que se eu estiver numa praia e tiver que escrever o nome de uma pessoa, se aquela pessoa é importante para mim, eu jamais vou escrever na areia, que quando a água bater, vai apagar. Eu vou escrever na pedra. E a sua tá escrito na pedra na minha casa, ela pode ter certeza disso. Pô, obrigado. Obrigado de coração. Obrigado mesmo pela oportunidade de estar dividindo um pouco aí da minha história. Minha esposa fala para mim, escrever um livro é um outro desafio grande, mas eu acho que vinha uma história muito bonita. Ela conhece o marido, né? Porque ela pegou o isqueiro e quem desafiar. Quem é motivado a desafio é... Ela fala assim que ela tem que me estudar, Sabrina. Sabrina. Continua instigando o homem que esse livro sai esse ano ainda. Se der 2 apertadas nele, sai esse ano. É um desafio, acho que é uma coisa legal.
Tem uma história longa. Eu tenho que segmentar esse livro, porque senão o fica grande, difícil, o grande né? desafio é esse, né? Você tentar, mas enfim, vai dar tudo certo. Gente, Amém, valeu. Maurice Salomone. Eu só conheço por M10, então eu sempre chamo de M10. Eu ligo, eu mando mensagem. Prazerzaço. Ouça no Spotify, se inscreva no canal, que foi uma aula. Siga o homem, @ Maurice10. M10, esse é o cara. Valeu. Obrigado, valeu. Até a próxima. Valeu, Eric. Porra, meu irmão, muito Um abraço, obrigado, cara. de coração mesmo. Muitas abraço, histórias aí, tem muita coisa Bom, pra dialogar. vou te falar Bora um bater uma negócio. foto aqui? Eu já fiquei teu fã só do